Acho que já começou, beleza. Bom, gente, boa noite para vocês, né? Espero que todo mundo esteja bem. Quem tá doente que melhore, né? Esther tá aí com o nariz escorrendo, rinite é terrível. E vamos lá. A aula passada, que foi semana passada, né? A gente terminou seleção natural, vimos os tentilhões lá de Galápagos, as ideias do Darwin. Essa aula a gente fechou o conceito mais importante nos últimos, sei lá, 200 anos, né? Vai fazer 200 anos desde que o Darwin publicou A Origem das Espécies. Talvez é um dos conceitos mais importantes no que diz respeito à variedade de organismos vivos que existem hoje. Claro que existem outros conceitos que a gente vai ter é, algumas aulas expositivas mais para frente para a gente entender quais são, mas eu não quero trabalhar esses conceitos com vocês agora porque eu preciso falar de genética antes para depois a gente começar a falar de outros processos que podem ah, formar novas espécies, né? Além da seleção natural. Mas a seleção natural continua sendo uma explicação muito importante para, para o surgimento de espécies novas. Não fica triste não, Juan. A genética vai ser legal, você vai ver. Vai dar tudo certo. Nós vamos entender o que está por trás ali, né, das tabelinhas das contas que tem na genética, mas isso vai ser só depois das férias. Então nas férias vocês descansem, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E aí a aula de hoje eu vou trabalhar com vocês o conceito de especiação, que é a resposta, né, daquela pergunta que a gente fez lá no começo do estudo de evolução, que é como é que uma espécie nova surge, né? O que faz uma espécie aparecer e ser diferente de outra? Como é que surgem as espécies? E a gente entendeu primeiro o que é evolução, o que é uma espécie, né? Espero que vocês ainda tenham esse conceito na cabeça de vocês, senão vocês voltem nas aulas passadas para resgatar o que é uma espécie biológica, beleza? E aí na aula de hoje a gente vai ter uma ferramenta um pouquinho diferente. Vou compartilhar minha tela aqui. Já já eu vou apresentar para vocês a aula, né? Continuar de onde eu parei na aula passada. Mas hoje a gente vai usar uma ferramenta que chama Socrative, não sei como é que pronuncia esse nome, mas que é uma ferramenta para a gente poder fazer testes, tipo de múltipla escolha, né, do Enem ou de fixação do conteúdo em tempo real. Então eu vou explicar para vocês como é que ela funciona, não sei se algum professor já usou com vocês, mas ela serve para eu conseguir receber feedback das respostas de vocês em tempo real. Então eu vou receber a resposta de cada um de vocês em tempo real, né? Vou ver o que vocês estão respondendo, vou ter uma noção do que vocês estão fazendo e vocês vão entrar numa espécie de sala de aula para responder essas perguntas. Ela é bem intuitiva de usar, tá? Vocês vão entrar no site. Eu não sei se tem aplicativo para celular, é capaz que tenha, mas eu não vi isso ainda. O site é esse daqui, https socrative.com. Se colocar socrative.com, vocês vão
conseguir acessar. E aí vocês vão vir aqui no login, esse botão azul, e vão em login de estudante, né? Student Login. Eu vou passar para vocês o código aqui, né, da sala que eu tenho. E aí é só dar join, vai aparecer as perguntas para vocês. E vocês clicam na alternativa que vocês acham que é a resposta. Estou fazendo isso porque eu costumava, no outro cursinho que eu dava aula, fazer pelo Zoom no ano passado. Tinha um cachorro latindo loucamente aqui. Eu não sei se ele está no cio, o que é. E tem acho que uns 2 ou 3 latindo. Tá meio difícil de concentrar, mas eu dava as perguntas no PowerPoint, né, no cursinho que eu trabalhava. Só que como eu dava aula pelo Zoom, no Zoom você tem a opção de mandar mensagem privada para uma pessoa, né, no chat. Aqui no Google Meet, essa opção acho que ainda não foi implementada. Você só consegue mandar mensagem para todo mundo. Isso não é legal porque a resposta de um coleguinha influencia na resposta da gente. Querendo ou não, se muita gente responder letra A, você vai se sentir tentado aí na letra A também. Beleza? Quando for a hora, a gente vai chegar lá, né? Vocês estão vendo os slides? Sim. Sim. Beleza. Então hoje a gente vai falar de especiação. Meu computador está meio lento, mas ele está abrindo. Acho que foi. Agora está apresentando. Especiação é um conceito muito importante na biologia, porque é a partir dele que a gente tem o principal objeto de estudo que qualquer biólogo, qualquer pessoa que vai estudar biologia vai ter, que é uma espécie, seja uma espécie ou um conjunto de espécies, mas você vai trabalhar em determinado organismo em um nível ali taxonômico, em alguma espécie, né? Você vai estudar, sei lá, uma ave, como está aqui representado, você vai estudar uma planta, um fungo, um vírus. E aí o conceito de especiação é importante, porque a partir da especiação a gente vai ter espécies, né? E aí o conceito de espécie, né, que a gente escuta e tudo mais, ele é muito trabalhado por esse cara daqui, né, que fez esse livro aí dessas aves da Melanésia, que é o Ernst Mayr. Ele é um biólogo bem famoso até, ele trabalhou muito com esse conceito de espécie, mas a gente não vai ver os conceitos de espécie, vai aprofundar nisso não, a gente vai usar aquele conceito mesmo que eu falei para vocês. Relembrando, uma espécie é definida como um conjunto de indivíduos de uma ou mais populações que são capazes de se reproduzir, né, de cruzar entre si e produzir descendentes férteis. Se não produz descendente fértil, não é da mesma espécie, é espécie diferente. E aí, o que é especiação, né? Eu falei o que é uma espécie, mas o que é especiação? Especiação é um processo evolutivo pelo qual as populações de uma única espécie são capazes de evoluir para se tornar espécies distintas, né? A separação ali dentro de uma população em duas espécies diferentes, ou seja, quando há um isolamento reprodutivo. O conceito de isolamento reprodutivo vai ser muito importante quando a gente vai falando de especiação, né? Usando lá aquele conceito de espécie, né, que você precisa que essas duas populações, esses indivíduos, cruzem entre si, ou seja, eles tenham a capacidade de se reproduzir.
Se não tiver reprodução, né, for isolado essas duas populações, existe uma grande tendência de haver um evento de especiação. E aí a gente tem dois conceitos muito importantes quando a gente fala de especiação, que são esses dois nomes aqui, que são meio estranhos, né? Cladogênese e anagênese. Especiação, ou seja, essa divisão lá de uma população, de uma única espécie, em duas populações de espécies diferentes, tem um nome mais chique na biologia, que é cladogênese, que é formação de clado, né? Gênese é origem, formação. E clado é um grupo biológico. Anagênese é uma não formação desse clado, né? Uma negação, esse ana aqui. Como assim? Vamos lá, vamos para essa figura aqui do lado para explicar melhor. Aqui a gente tem um cladograma fictício. Lembrando que o cladograma, né, aqui embaixo é o tempo passado, aqui em cima é o tempo presente. Eu estou vendo 4 linhagens diferentes, podem ser espécies, podem ser famílias, podem ser gêneros. E aqui eu tenho a relação evolutiva entre eles. Vamos lá. Eu tenho aqui esse organismo que parece uma espécie de capivara com orelhas diferentes, né? Tem um aqui que tem orelha de coelho, outro tem orelha pequenininha, outro tem orelha pontuda e com chifre, né? Esse bicho aí que eu não sei como é que nós vamos chamar, mas eu vou chamar de capivara. E aí a gente tem como característica ancestral nessa linhagem toda aqui o caractere ou a característica chifrinho. Isso aqui é o que o ancestral dessa linhagem toda deveria ter. Teria cara, provavelmente, parecida com a de uma capivara e teria esses chifrinhos. Aí você vai lá e vê que esse cara daqui, que divergiu lá atrás, manteve esse caractere, que é um caractere basal, né? Um caractere que a gente chama de conservado. Isso é uma coisa importante, gente. Jamais usem a denominação mais evoluído ou menos evoluído. Todos os organismos que estão aqui representados estão no mesmo tempo, né? Eu falei que aqui seria o tempo presente. Isso quer dizer que todos eles evoluíram o mesmo tempo, né? Igualmente pelo mesmo tempo que os demais. Então, se alguém virar para você falar que uma esponja do mar é mais evoluída ou menos evoluída do que um ser humano, você pode virar e falar, não, né? Não, porque se ela está viva hoje, ela evoluiu por tanto tempo quanto a linhagem que deu origem aos seres humanos. E a gente usa, às vezes, o termo menos evoluído como uma conotação pejorativa. Como assim pejorativa? A gente fala, né? É menos evoluído, ou seja, não está tão adaptado, não é tão bom. Não tem nada a ver. A esponja do mar está lá e ela está super adaptada para o ambiente que ela vive e ela está vivendo muito bem ali. Não está errado falar em mais ou menos evoluído. O que a gente fala é que um determinado organismo, como seria essa capivara cinza de chifre, tem características mais primitivas, mais basais, mais conservadas, enquanto que esse daqui que tem uma característica derivada, que é não ter chifre, né, uma característica nova, a gente fala que ele tem uma característica mais recente,
mais derivada, né? Um nome também que é utilizado. E aí a gente vai analisando aqui, ó. Lá no passado o ancestral tinha chifre. Teve uma linhagem que conservou o chifre e teve uma linhagem que continuou a vida dela, mas perdeu os chifres. Aqui, nesse ponto onde está o chifrinho aqui, é um ponto que a gente diz que houve uma especiação. Toda vez que você vê essa bifurcação num cladograma, você teve um evento de cladogênese, você formou clados novos. E toda vez que você vê uma linha entre dois pontos, ou seja, entre esse ponto aqui e esse ponto daqui, você tem um evento de anagênese. Qual que é a diferença entre os dois? Cladogênese é a separação em dois clados, em dois grupos evolutivos distintos. Que grupos evolutivos são esses? Você vai se perguntar. Ué, aqui embaixo é o grupo que conservou chifre e aqui é o grupo que perdeu chifre. Pode ser que na hora da especiação, esse grupo que veio a perder o chifre ainda tinha chifre. Mas aí está marcado aqui no meio da linha essa troca para o caractere B, que é a perda da característica ter chifre. Essa perda é um evento que a gente chama de anagênese. O que é a anagênese? São todas as mudanças que vão sendo acumuladas em uma espécie durante o curso da evolução, mas que não causam especiação, não causam diferença evolutiva, né? Diferença em duas linhagens evolutivas, não gera essa divergência. Isso é um evento de anagênese. Ficou claro a diferença? Ficou assim. Beleza. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Se alguém tiver dúvida, manda aí no chat, abre o microfone. E aí, só para terminar aqui o cladograma, nessa linhagem aqui, né, você teve essa perda dos chifrinhos, você tem uma linhagem que conservou essa perda. Mas lá na frente, uma outra linhagem teve uma reversão, ou seja, o chifre voltou a aparecer. Isso significa o quê? Que uma característica ancestral, uma característica primitiva, reapareceu nessa linhagem. E esse evento aqui pode ou não ter determinado a separação. Provavelmente não determinou, tá? Aqui, né, no cladograma está representado que o evento de cladogênese aconteceu antes. Então, a cladogênese é sempre que eu tenho uma separação de linhagens evolutivas distintas. Essa aula é meio densa, mas ela é curta em termos de conteúdo. Tem mais alguns conceitos que vão ser importantes vocês relembrarem na hora de fazer as questões, e esses conceitos podem ser cobrados, podem vir a aparecer no Enem, que são os conceitos dentro da especiação. O ser humano ele tem a característica, para não dizer o azar, de gostar de colocar todas as coisas dentro de caixinhas, dentro de categorias. E a especiação não é diferente. Ela é classificada em 4 tipos de especiação distintos, e eu vou explicar cada um deles para vocês. O primeiro tipo é o mais fácil de entender, é o mais intuitivo, que é a alopatria. O que é a alopatria? Imaginem vocês que eu tenho aqui, né, esse círculo verde representa
uma população das minhas capivaras imaginárias. E elas estão distribuídas na Lagoa da Pampulha. E as minhas capivaras imaginárias vivem ali na Lagoa da Pampulha, felizes da vida, se reproduzindo e perpetuando a população de capivaras. Durante esse período, pode ocorrer seleção natural de várias características, de capivaras que têm o dente mais comprido conseguirem cortar mais folhas, cortar mais alimento, ingerir mais alimento, sobreviver mais. Pode acontecer dela desenvolver uma glândula que melhora a impermeabilização do pelo dela para nadar. Posso criar vários eventos aqui que são características que vão sendo adicionadas na minha população de capivaras. Mas essas características não criaram uma nova espécie de capivara. Elas só mudaram a minha espécie original. Então, nesse caso, eu digo que essas características estão lá dentro dos eventos de anagênese. Aí vamos supor que tem um terremoto ali na Lagoa da Pampulha e uma separação da placa tectônica que divide a Lagoa da Pampulha no meio. Nem tem placa tectônica ali, né, duas placas para se separar, mas vamos supor que teve uma separação ali por causa de um terremoto. Então, uma parte ficou perto de uma área com água, né, uma lagoa que se separou, e a outra ficou numa região mais alta e seca. Dizemos então que a gente teve um passo inicial para essa especiação, que é a formação de uma barreira ecológica, uma barreira física. Você vai ter dois ambientes muito diferentes. Um ambiente que é úmido, que tem ali a lagoa, e um ambiente que é seco. E você tem duas populações de capivara que não se encontram. Você tem uma barreira no meio, seja uma cratera, seja uma separação por um rio, seja qualquer coisa que impeça que as duas populações de capivara se encontrem e se reproduzam. Então, a barreira física. E aí essas duas populações passam a evoluir independentemente, lá aqueles eventos de anagênese. Pode ser que uma tenha o dente mais comprido, a outra o pelo mais comprido, a outra a perna mais longa, a outra a corpo mais adaptado para nado. Enfim, você pode pensar em várias características que vão acontecendo ali. E como você tem duas populações que não se reproduzem entre si, elas estão isoladas, elas vão ficando cada vez mais diferentes uma da outra. Então você tem uma evolução com esse isolamento reprodutivo por conta de uma barreira física. E aí, vamos supor que por uma cheia, por uma grande quantidade de chuvas, por sei lá o que, você teve uma formação de um grande ambiente ali onde essas capivaras voltam a conviver juntas, né, essas duas populações. Só que agora você tem duas populações de espécies diferentes. Então as duas capivaras podem se encontrar, mas elas não vão mais se reproduzir. E elas não vão mais ocupar o mesmo nicho ecológico. Elas vão consumir alimentos diferentes, elas vão ter hábitos diferentes, elas vão ter formas de se acasalar diferentes. Tudo vai estar mudado. Então, quando você vê duas espécies relativamente parecidas vivendo no mesmo ambiente, pode ter certeza, o nicho ecológico das duas é diferente.
Senão não teria duas espécies, teria uma espécie só. Ou porque não houve a separação dessas duas espécies, ou porque uma espécie competiu e ganhou a competição em relação a essa outra que foi extinta, né? Isso aconteceu com seres humanos, com o Homo sapiens, que é o ser humano moderno, e o homem de Neandertal. Essas duas espécies conviveram junto na Europa durante um longo período de tempo. A gente até tem algumas pessoas que têm DNA de Neandertal, né? Todos os seres humanos hoje têm algum percentual de DNA de homem de Neandertal, só que o Neandertal foi extinto, você não tem mais a espécie Neandertal. Ele perdeu na competição para o Homo sapiens. Isso acontece em vários outros tipos de espécie. Então, a alopatria é o evento de especiação em que eu tenho a formação de uma barreira física, eu tenho algum evento que causa uma separação física, geográfica entre duas populações, e então elas deixam de se reproduzir, né, uma população com a outra e passam a ter um isolamento. Esse é o jeito mais fácil da gente tentar entender aquele conceito de cladogênese. É como se você tivesse duas linhagens distintas. Agora, a evolução dessas linhagens segue cursos distintos. Peripatria. Peripatria acontece quando eu tenho a migração de alguns indivíduos da minha população original de capivaras para um novo hábitat. Vamos supor que as minhas capivaras estão num lago muito grande, mas muito grande mesmo, muito profundo, muito difícil delas cruzarem de uma ponta a outra, e no meio do lago tem uma ilha. Se eu tenho uma parcela da minha população de capivaras migrando para essa ilha, porque por algum motivo ela conseguiu subir numa balsa, conseguiu nadar e foi parar lá por um desvio de curso no nado e chegou nessa ilha, eu vou ter a fundação de uma nova população ali. Só que essa população não consegue voltar para a costa do lago, ela está isolada ali na ilha. E aí ela começa a viver o curso dela normalmente e vão se isolando reprodutivamente em um hábitat isolado, um hábitat que está geograficamente isolado, né? A população original não consegue chegar lá, mas alguns indivíduos dela chegaram no passado e eles estão separados. Isso acontece muito em ilha. E aí, se você tiver um contato ali, porque o lago secou, ou porque qualquer mudança climática aconteceu e as duas populações voltaram a se encontrar, são duas espécies distintas, elas não se reproduzem. Parapatria é um caso especial, né? Peripatria e parapatria estão muito próximos um do outro. Porque a diferença é que na peripatria você vai ter um hábitat isolado, completamente isolado, em que você tem a formação dessa espécie nova. Parapatria é quando esse hábitat não está isolado, ele está adjacente. Ah, mas qual que seria um exemplo disso? Seguinte, mesmo exemplo da ilha, mas supondo agora que o lago abaixasse muito o nível na estação de seca
e aí as capivaras conseguissem chegar lá da população original e ir para esse ambiente. Esse ambiente não é completamente isolado, mas ele tem algum nível de diferenciação. A ilha tem alguns nutrientes, tem alguns alimentos diferentes, a incidência de sol é um pouco diferente, as plantas que estão lá são um pouco diferentes, a temperatura. As capivaras que estão ali estão em contato com coisas mais diferentes do que coisas diferentes em relação às capivaras que estão lá na costa, né, na margem do lago. Esse seria um hábitat adjacente. Você pode ter outros exemplos, tem exemplos de algumas ilhas, né, que são sazonalmente, né, de acordo com a estação, separadas do continente. E aí que você tem o desenvolvimento ali de espécies por meio de parapatria. E aí o último caso, que é o mais contraintuitivo, que é o de simpatria, que quer dizer que essa especiação se dá no mesmo lugar. Ou seja, eu tenho lá a minha população de capivaras, e aí você tem uma mudança genética, você tem uma mutação em alguns indivíduos dessa população que causa isolamento reprodutivo. Eu usei o exemplo da capivara o tempo inteiro e agora esse exemplo é ruim. Sim, a especiação simpátrica é rara de acontecer em animais, mas ela é muito comum de acontecer em planta, porque as plantas conseguem resistir a essas mudanças genéticas que causam esse isolamento reprodutivo muito brusco. Você tem, por exemplo, plantas que vão passar a ter uma duplicação do material genético e vão ficar tetraploides, né? Vão ter 4 cópias de cromossomo. E aí isso vai impedir essa população de se reproduzir com uma população que é diploide. Ela vai gerar um híbrido que é infértil. E aí ela encontrando com outras plantas, com os gametas de outras plantas com essa mesma mutação, vão poder se reproduzir. Com planta, a especiação simpátrica é mais fácil de entender. Com animal pode acontecer, mas é mais raro, né? É pouco provável que aconteça uma mudança genética em uma capivara, como era o exemplo, e ela passar a não conseguir se reproduzir mais com a população original. E isso está relacionado ao tipo de genoma, a tolerância que esses organismos têm às mudanças genéticas. Está relacionado com várias coisas. Mas a essência da simpatria é que a espécie nova surge dentro da população original. Ela não precisa de isolamento geográfico, não precisa de separação física. Ela só precisa de uma mudança genética, beleza? E aí a gente tem 2 processos de especiação alopátrica, né, que são importantes da gente entender. Dispersão e vicariância. Dispersão é o seguinte: tem aqui essa população desse lagarto, desse bicho aqui, esse calango, e eu tenho uma ilha do lado. Essa ilha está isolada, né, não tem a menor contato, e aí eu tenho um evento em que esse organismo aqui consegue chegar nessa ilha por uma balsa, por um tronco que estava flutuando, e aí esse organismo chegou aqui e fundou uma nova população. Isso aqui a gente chama de efeito fundador, que é quando um
um ou poucos indivíduos de uma população maior vão fundar uma nova população com características genéticas que só aqueles indivíduos têm, né? Ou que eles têm uma proporção diferente da população original. Seria mais ou menos o seguinte, né? O efeito fundador ele também pode ser chamado de efeito gargalo. Imagina que você tem uma garrafa cheia de bolinha colorida de várias cores: azul, verde, vermelho, amarelo e preto. E aí o gargalo dessa garrafa só deixa passar 5 bolinhas. E aí você quer selecionar uma amostra dessas bolinhas. E vamos dizer que na garrafa você tem 100 bolinhas e todas elas estão na mesma proporção. Então você tem 20 azuis, 20 amarelos, 20 verdes, 20 vermelhos e 20 pretas. E aí você quer selecionar 5 para ver como é que sai. E aí no gargalo, ali perto, vamos supor que tinha só azul e verde. E aí você passa no gargalo, 5 bolinhas e vem 4 azuis e uma verde. É isso que acontece quando a gente fala em efeito fundador. Você pega uma amostra pequena e essa amostra não é representativa da população. Ela não é uma amostra completa. Ela vai ter só um pedaço. Isso acontece direto na natureza. E aí você vai ter esse evento de dispersão e você vai ter uma população bem diferente. Só que acontece aqui no Brasil, se eu não me engano, eu acho que é no Brasil, tem uma ilha no norte do país, se eu não me engano, não é a ilha de Marajó, se eu não estou errado, mas que você tem uma quantidade grande de albinos. Por quê? As pessoas que foram morar nessa ilha e fundaram a população lá tinham o gene para albinismo, mas elas não eram albinas, lembrando, né, que albinismo é uma doença recessiva. E aí, como você tinha uma frequência maior de pessoas ali com esse gene de albinismo, você tem uma frequência muito maior de pessoas albinas nessa ilha do que em relação ao resto do Brasil. Simplesmente por esse erro amostral, né? Esse erro aleatório. Isso acontece porque você pegou uma amostra pequena. Então, quando você fala em efeito fundador, você está falando de uma amostragem pequena, que vai ser diferente do que a população toda representa. E a vicariância seria aquele processo em que você tem uma mudança geográfica grande ali. Por exemplo, aqui você teria uma população que vive de um lado do rio, e aí, por um motivo, uma alteração climática, uma mudança geográfica, uma catástrofe, você passa a ter o curso desse rio alterado, e aí você tem uma separação entre essas duas populações, e aí cada uma vai dar origem a espécies diferentes, beleza? Agora a gente chega na parte da prática. Vocês vão entrar no Socrative, lá naquele site que eu falei para vocês, e vocês vão colocar esse código aqui na hora de fazer o login de estudante. Ele vai pedir o número da sala. O número da sala é Loureiro 9709. Eu mandei aí no chat. Vocês vão digitar esse código aqui no login de estudante, join, vão colocar o nome de vocês. Então eu, por exemplo, vou colocar Pedro, que é o meu nome, e aí vai aparecer as questões para vocês, beleza? Nós temos até 8h30, não é isso? Vocês têm 7 minutos, não precisa fazer tudo.
Mas as questões não estão muito difíceis. Conforme vocês forem fazendo, eu vou recebendo feedback de vocês. Eu vou descompartilhar minha tela e vocês vão fazendo e eu vou recebendo feedback de vocês. E aí vocês estão liberados, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar, tá? Valkyria, são 5 questões, se eu não me engano. São 5 perguntas. Conforme você for fazendo, vai passando a questão.
Acabou, Esther. Eu tô acompanhando aqui quem já tá com o checkzinho, acabou. O pessoal já tá quase acabando. Bom que eu já tô sabendo aqui quem que tá assistindo a aula que abriu o link. E aí é o seguinte, já deu a hora, né, gente? Quem estiver fazendo, quiser terminar, pode terminar com calma, né? Se quiser, se não quiser, pode parar também. Quem não fez, não fez, porque eu vou dar erro, eu vou dar encerrado aqui no teste, né? Já deu 8h30. E a gente vai discutir os resultados do teste depois das férias de vocês, né? Não vou ter tempo de Ah, fazer não, isso precisam agora. falar agora. Então tá, eu falo agora. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Caso eu tenha errado tudo, aí eu já vou saber, entendeu? Tá bom. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui. Ó, primeira questão. Raças de cães domésticos. Elas não conseguem copular devido à diferença de seus tamanhos corporais. Porém, mesmo com essa dificuldade reprodutiva, você não tem um evento ali de especiação. Você ainda considera tudo a mesma espécie. Por quê? Entre as raças diferentes, você pode formar. Você pode cruzar e ter descendentes férteis. Você ainda tem fluxo gênico, você ainda tem interação entre esses organismos. Então, por exemplo, você tem um chihuahua e um poodle muito pequeno. Eles conseguem cruzar. Agora você não consegue colocar um pastor alemão para cruzar com o chihuahua, com o pincher. Um cachorro muito pequeno não vai dar, um Yorkshire pequenininho não dá. Mas o pequenininho consegue cruzar com o pequenininho e ter um descendente fértil. E você consegue selecionar características de tamanho, de raça e etc., que permitem que tenha fluxo gênico ainda entre as raças diferentes de cachorro. Então, resposta letra E. Essa aqui. Processo de formação de uma nova espécie é chamado de especiação e pode ocorrer de várias maneiras. Quando a especiação acontece em decorrência do surgimento de uma barreira geográfica, ela é denominada de barreira geográfica, especiação alopátrica, beleza? A alopatria, eu tenho a separação geográfica, ali, uma barreira física entre as espécies, as futuras espécies diferentes. O efeito fundador acontece quando uma pequena parcela de uma população inicia uma nova população em outra área. Esse efeito explica a especiação alopátrica. Você tem uma separação geográfica. Sempre que você tiver barreiras físicas, mesmo que essa barreira seja porque um indivíduo saiu andando de um lado do continente e foi até o outro, a gente está falando de alopatria, ok? Essa questão pode dar confusão por conta da parapatria, mas lembrem-se que se a gente está falando de mudança de área, de região, é alopatria. Os tentilhões das Ilhas Galápagos são perfeitamente adaptados aos diferentes tipos de alimentação encontrados em cada ilha. É possível perceber, por exemplo, bicos diferentes entre as espécies que vivem em ilhas distintas. Esse exemplo evidencia um tipo de especiação. Aqui a gente pode falar em parapatria. Por quê? As Ilhas Galápagos não são uma isolada da outra. Elas são muito próximas. Um tentilhão conseguiria voar de uma ilha para outra. E aqui o que a gente tem
é um gradiente ecológico. Você tem diferentes tipos de alimentação. Você tem nutrientes ali, você tem alimentos diferentes disponíveis. E quando você tem um gradiente ecológico, como lá naquele exemplo da ilha, que as capivaras chegam em a ilha diferente, você tem uma mudança. Tanto é que você vai ter tentilhões de espécies diferentes vivendo numa mesma ilha, tá? Então aqui você pode falar em sim para patria. E aqui, nessa questão da Universidade do Pará, na borda norte e na borda sul do Grand Canyon, habitam duas populações de esquilos com diferenças morfológicas marcantes, que em condições naturais, sem as barreiras geográficas, não são capazes de se intercruzarem. As duas populações constituem espécies diferentes, devido principalmente ao isolamento reprodutivo, ok? Lembrando aqui que isso liga o conceito de espécie ao conceito de espécie, conceito biológico de espécie, que é indivíduos de uma mesma espécie que necessariamente conseguem reproduzir entre si e deixar descendentes férteis. Se eu não tenho essa capacidade, né, não tenho essa capacidade de intercruzar, eu tenho isolamento reprodutivo. Se eu tenho isolamento reprodutivo, eu tenho espécies diferentes, beleza? É isso. Ô Maria, desculpa, eu falei que eu ia fechar, mas tá tudo certo. É para treinar, gente, né? Vocês ainda fizeram com pouco tempo, foi 7 minutos só. Aí depois eu vou olhar aqui os resultados com calma, para poder analisar direitinho e a gente poder trabalhar nas próximas aulas. Que bom que você gostou, Esther. A gente vai usar ela mais vezes. Vou mandar pro pessoal. E então é isso, gente. Vocês têm aula já daqui 3 minutos. Então vocês vão lá tomar água, dar um intervalo para vocês. Desculpa aí o excesso de tempo. Tchau para vocês. Boas férias para vocês. Descansem. É 8h50? Alguém tinha mandado 8h40 no grupo. Não, beleza. Tchau pra vocês.